Muito bem, agora nós vamos estabelecer o contato com o presidente Jair Bolsonaro para falar justamente dessa questão. Nós trouxemos aqui nos Pingos nos Is do jogo do Santos e também o Grêmio, e o presidente teria sido barrado na Vila Belmiro. Presidente, boa noite. Eu gostaria de saber como é que foi essa situação e se houve de fato essa situação. Muito boa noite, presidente Jair Bolsonaro. Boa noite a todos vocês, os Pingos nos Is. Essa nossa imprensa, a grande mídia, né, não se emenda mesmo. Por que não apresenta uma foto, uma imagem minha tentando entrar na Vila Belmiro? Porque não tem, eu nem apareci na Vila Belmiro. Eu estava pensando em ir para a Vila Belmiro e conversei com meus assessores aqui, que tal ir para lá. Daí um falou, olha, tem exigência da vacina. Eu não vou comparecer se tem exigência. Agora, a grande mídia falar que eu fui barrado, dá a entender que eu fui lá e bater a porta na minha casa, isso não existiu. Bem, quem começou com esse fake news foi o UOL, não podia ser outra coisa, o UOL Folha. Assim como hoje também, o antagonista disse que eu fui xingado e Aparecida. Bom, fizemos live, mostramos tudo, nada disso aconteceu. Bem, lamentavelmente, essa mídia porca, podre, que nós temos, que cada dia que passa, essa mídia, não é toda, né, vai perdendo a sua credibilidade. Augusto Nunes, presidente Jair Bolsonaro conosco. Augusto. Presidente, boa noite. Muito obrigado aí pelo esclarecimento, né? Está evidente, a imprensa tem todo o interesse em mostrar que foi barrado, não foi, não pode nem comer uma pizza na calçada, né? Já sabemos disso aí. Agora, nós mostramos o vídeo em que o senhor é aplaudido, chegando a Aparecida. Então eu pergunto, a imprensa agora está desmentindo até o que vê e ouve, é isso? Eles brigam quanto fato, quanto a imagem. Você pegar o 7 de setembro, eles conseguem distorcer a imagem. Perdem completamente a credibilidade. Eu não fui lá para ser aplaudido em Aparecida. Eu cheguei, uma massa enorme estava me esperando, que se alguém me xingou, eu não ouvi. Tá? Agora, a imprensa dá destaque para isso é de uma torpeza que não tem tamanho. Tá? Foi muito bem recebido lá em Aparecida. Participei dos eventos da missa pela Universidade da Cultura do Brasil e voltei para casa, uma boa, tranquilo. E toco o barco. Amanhã, eu vou aproveitar para fazer a propaganda, amanhã estarei em Piracatu, em Vado do Ribeiro. Estaremos entregando o título da reforma agrária para ex-sem terra. Cada vez mais esse pessoal que estava ligado ao MST consegue a independência com esse título. Deixa claro, Augusto, em 2 anos do governo, nós conseguimos dar mais título da reforma agrária do que Fernando Henrique, Lula, Dilma e o nosso presidente Temer. Muito bem, nós estamos de volta aí para toda a rede Jovem Pan. Nós vamos restabelecer o contato com o presidente Jair Bolsonaro, Augusto, para que a gente possa ter maior clareza, portanto, aí nas respostas, mas ele deixou claramente o seguinte, Augusto, nem foi a Vila Belmiro, então conseguiram ver o presidente. Além de desafiar o pessoal que disse que foi barrado a mostrar imagens que provem isso, eu vou pedir à produção que exiba de novo a chegada dele a Aparecida. Vou mostrar que a gente não está aqui para passar pano, não, mas para mostrar fatos. Acho que devemos exibir de novo. O presidente está conosco, presidente? Estou ouvindo aqui. Então, ouvindo e vendo. Exatamente. Então, José Maria Trindade, agora estamos passando, inclusive, essa chegada do presidente Aparecida. Faça a sua pergunta ao presidente Jair Bolsonaro, José Maria Trindade. Perfeito. Presidente, é um prazer recebê-lo aqui nos Pingos nos Is. Eu queria perguntar sobre essa fala aí do Dom Orlando Brandes, aí, a pátria amada não pode ser armada. O senhor entendeu que é uma indireta para o senhor, presidente? Como é que o senhor viu essa fala do Dom Orlando Brandes? Olha só, ele não falou lá dentro, se eu me lembro, não falou lá dentro, só se eu comi mosca, né? Mas eu quero citar uma passagem bíblica aqui. Lucas 22, 36. Tá? E se não tem espada, venda sua capa e comprem uma. Então a Bíblia fala em arma. Essa passagem bíblica tem a ver com traições. Tá? Foi quando Judas traiu Jesus. Então quem não tem espada, venda suas capas e comprem uma espada. Então o armamento, né? O bispo lá pode ter sua opinião, respeito, sem problema nenhum. Mas você pode ver, o estado mais armado do Brasil, proporcionalmente, é Santa Catarina.
e é o menos violento. O homem do campo deixou de ter sua terra invadida depois que, entre outras coisas, nós cortamos o dinheiro de ONG e fizemos com que os CAC, o colecionador, atirador e caçador, pudesse comprar fuzil para sua propriedade, bem como, juntamente com o parlamento, nós estendemos a posse de arma de fogo para toda a propriedade privada. Ou seja, hoje em dia, o fazendeiro pode montar seu cavalo, ou entrar num carro, botar um fuzil dentro do carro e percorrer todo o período da sua fazenda. E isso inibe a vagabundagem para fazer barbaridade com o gado. Eu já vi imagens terríveis. O cara entra na propriedade, pega uma foice, dá uma foiçada nas pernas do boi, ou seja, corta as pernas do boi vivo, depois ele corta o cupim do boi e vai embora, e deixa o boi agonizando lá. Esse é o pessoal que, muito ligado ao MST, fazia essa barbaridade no passado. Diminuiu bastante isso aí. O roubo e o furto defensivo também diminuiu bastante no campo. Então, o armamento, né, que está largamente difundido entre pessoas do mal, agora, com o nosso governo, o pessoal do bem também tem a sua arma. Então, logicamente, o nosso querido lá, o bispo lá não é favorável, no direito dele, mas eu, quando eu não quero uma coisa, eu dou liberdade para outra pessoa se quiser tê-la. No cada arma, no meu entender, o sagrado direito à legítima defesa para essas pessoas. José Carlos Bernardi, você fez justamente aí, quando você fez a avaliação aí no seu comentário sobre esse sermão, você fez a citação bíblica. Exatamente. Presidente, privilégio falar com o senhor. Presidente, o senhor fez uma leitura hoje de um texto bíblico lá em Aparecida. O senhor leu o capítulo 7 do livro de Esther, no versículo 3, quando Esther identifica ali, através de Mordecai, uma grande traição que estava sendo armada contra o povo judeu. E aí, o rei da época, Assuero, responde a ela mandando prender aquele homem que estava traindo. O senhor, antes, na campanha eleitoral, o senhor foi esfaqueado pela frente. E depois que assumiu o poder, foi esfaqueado pelas costas por muita gente. Como conviver com tanta traição, presidente? Ali você conhece até onde vai a maldade do ser humano. Acontece de vez em quando alguém que está do teu lado se trair. Já aconteceu comigo. A grande maioria não age dessa maneira. E se a gente quer realmente mudar o destino do Brasil, garantir direitos fundamentais, falar em liberdade, é obrigado a conviver com isso. Tá? Então, faz parte da nossa vida. Eu apanho todo dia, como disse para você, o tempo todo tentando se desqualificar, como se eu fosse um inconsequente que foi barrado na Vila Belmiro. Os caras não mostram imagem. A Folha UOL não mostra a imagem, mas faz parte, infelizmente, da regra. Agora, grande parte da população não acredita mais nisso. Ana Paula Henkel, nós estamos conversando com o presidente Jair Bolsonaro. A sua participação agora, Ana. Boa noite, presidente. Bom, nós noticiamos aqui um levante, né, de vozes aqui nos Estados Unidos, dos jogadores da NBA, milhares de funcionários de empresas aéreas contra a obrigatoriedade da vacina. Obviamente, ninguém é contra a vacina, mas a obrigação, né, da vacina. Eu gostaria que o senhor comentasse esse movimento, já que é um movimento que visa proteger exatamente as liberdades individuais, um assunto que o senhor vem falando bastante no Brasil. Bem, eu tenho poderes para fazer essa exigência por decreto, exigir para o Brasil todo. Jamais faria isso aí. Eu até alerto as pessoas, né? Imagine se o outro lado tivesse em eleições, estivesse no meu lugar, como estaria o Brasil hoje em dia. Estaria um caos. Lockdown, medida de isolamento. Com toda a certeza, a questão da vacina teria sido obrigatória, porque tem também, eu não posso te confirmar, né? Mas um interesse enorme por venda de vacina. Você pode ver, uma emenda do senador Omar Aziz e do Renildo Calheiros, irmão do Renan, a uma medida provisória, eles queriam estender para estados e municípios eles comprarem vacinas sem certificação da Anvisa e sem licitação. Imagine como seria essa festa. Outra coisa, está me faltando a lei na minha frente, mas não é a obrigação de vacinar, não está na lei. A lei é para eu vacinar. Eu, governo federal, partir para a vacina. Falta eu ler aqui a lei na minha frente. Agora, foi estendido
dado poderes a estados e municípios, essa vacinação. Alguns falam para revogar a lei. A lei não diz isso. E essa lei que veio da SNP era para ter sido perdido a sua eficácia em dezembro último agora. E ela foi prorrogada a sua eficácia por mais um ano pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, o senhor Ricardo Lewandowski. Agora são 7h30. Presidente Jair Bolsonaro, nós debatemos aqui nos Pingos nos Is a questão envolvendo a indicação do senhor André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal, a vaga e toda essa polêmica envolvendo o presidente da CCJ do Senado, Davi Alcolumbre, que sentou nessa indicação desde julho e não coloca para a deliberação do Senado. O senhor insiste em André Mendonça, essa questão agora é do Senado, o Senado que decida, o senhor não vai mudar o nome? Olha, eu não tenho motivo para mudar o André Mendonça, né? É uma pessoa que é evangélica, é um compromisso meu e tem uma bagagem jurídica enorme. Se tem uma provinha escrita, eu duvido que ele tire abaixo de 9,5 em qualquer lugar. Agora, há um interesse por parte de alguns senadores de botar um outro nome que seria mais simpático a eles. Bem, eu espero que não aconteça, né? Em ter reforçado o nome do André Mendonça. Agora, o que Davi Alcolumbre faz, no meu entender, não é justo. Ele tem que botar em votação. Se não passar, paciência, né? A gente vai ver outro nome. Agora, o que ele faz é uma verdadeira tortura contra um chefe de família, um homem que já foi ministro da Justiça e da Advocacia Geral da União, que vive sobressaltado com isso. O sonho dele sempre foi ir para o Supremo Tribunal Federal. E ele demonstrou ser um excelente profissional comigo. Além da exigência, né, que eu fiz, por ocasião das eleições, de ser um evangélico. Então, a gente espera que Deus amoleça o coração do Davi Alcolumbre e ele marque aí essa batida do André Mendonça e o Senado, sim, daí o Senado decide se vai aprovar o nome dele ou não. Augusto Nunes, presidente Jair Bolsonaro conosco. Augusto. Presidente, como é que o senhor se sente, né, ao ser acusado da prática de 11 crimes, como disse na entrevista à Folha de São Paulo o Renan Calheiros? Como é que o senhor se sente ao ser acusado pelo campeão de processos e inquéritos do Supremo Tribunal Federal? É uma homenagem, não? Olha, o que eu posso te dizer, eu jogo dentro das 4 linhas. Essa CPI jogou fora das 4 linhas há muito tempo. Eu não dou bola para acusação, parece que tem lá charlatanismo também, curandeirismo, tem um montão de coisa lá. Vai passar pelo Ministério Público Federal. Eu acho que o MP vai esse negócio. Porque foi um festival de arbitrariedade, de ataques, né, de crítica, de desserviço à nação durante todo o seu funcionamento. Faltou apenas um ringue lá para alguns sair na pancada de vez em quando. Então, esses do Supremo, né, do Senado, o G7, realmente não tem qualquer credibilidade que eles botaram no papel. E agora nós vamos conversar também com o presidente Bolsonaro com imagens, portanto, quem está assistindo os Pingos nos Is, nos nossos canais do YouTube, também na Panflix e também no nosso canal dos Pingos nos Is. E eu faço a pergunta para você agora, passo para você, José Maria Trindade. Otara, que a indicação é exatamente... Zé Maria, acredito que nós perdemos aí a conexão com o presidente. Pode seguir, Zé Maria. Pois é, eu queria voltar à questão da indicação do André Mendonça, né, que, segundo avaliações ali, já tem votos suficientes no Senado. Mas esta, vamos dizer, divergência entre o pastor Silas Malafaia e o ministro Ciro Nogueira, o que há de desinformação em Silas Malafaia em atacar o ministro Ciro Nogueira, presidente? Olha, eu não vou falar pelo Silas Malafaia. Os evangélicos querem o André Mendonça no Supremo. Tá? Agora, eu desconheço, eu não dei ordem para nenhum ministro aí trabalhar contra o André, muito pelo contrário. Se isso aconteceu, eu não tomei conhecimento. Agora, jantares, né, existem aos montões aqui em Brasília. E muitas vezes alguém está presente ali e nem sabe qual é a pauta desse jantar. Eu prefiro não botar lenha na fogueira, não fazer marola e conversar sempre com um senador ou outro, falando que nós precisamos de mais um dentro do Supremo. O André Mendonça é um que eu já conversei com ele, por exemplo, ele vai ser contra o novo marco temporal. Ele, pela sua religião, ele vai ser contra as pautas progressistas, vai defender a família lá dentro.
as pautas econômicas, ele estará perfeitamente alinhado conosco. Esse é o André Mendonça. E um voto lá faz diferença. E nós precisamos desse voto lá, para o bem do Brasil. José Carlos Bernardi, agora o presidente Jair Bolsonaro com imagens aqui nos Pingos nos Is. Bernardi. Que bom. Presidente, o que aconteceu entre o dia 7 de setembro e 9 de setembro, quando o senhor colocou aquela carta à nação? E o senhor acredita que perdeu apoio depois desta carta? A minha preocupação não é perder ou ganhar apoio. É termos governabilidade e não lançar o Brasil no caos. O senhor Michel Temer me ligou, queria falar comigo. Ele trouxe uma proposta no dia seguinte com 10 itens. 6 ou 7 eu concordei com ele, mudamos os outros, né? Porque eu tinha preparado meu discurso também e fizemos aquela carta. Agora não vou entrar em detalhe o que eu conversei com ele, bem como o que eu conversei com o ministro Alexandre de Moraes. Eu sei muito bem disso, né? Que qualquer coisa da minha parte que saia errado, toda a nação vai pagar um preço altíssimo com isso. Alguns falam, eu autorizo. Não falaram o quê? Autorizo o quê? Nós devemos viver dentro da normalidade. É igual hoje, por exemplo. Ontem eu ouvi o Zé Maria falando no julgamento do TSE, de uma possibilidade de caçar a chapa Bolsonaro-Mourão. Essa possibilidade existe, sim. Existe e está pautado para esse mês. Seria talvez a última participação do ministro, que é também relator, o senhor Salomão, dentro do TSE. Agora, o que eu entendo? A acusação, que minha advogada já viu todo o processo, a acusação é fake news e milícias digitais. Olha, quem porventura me acusa disso, está, no meu entender, boiando, não sabe o que está fazendo. Isso não tem tipificação em lugar nenhum, essas duas possíveis crimes aí. E, por outro lado, no meu entender, essa pessoa está jogando fora das 4 linhas. O jogo é dentro das 4 linhas para mim e para qualquer outro brasileiro que convive conosco aqui. Os Pingos nos Is conversa com o presidente Jair Bolsonaro. Agora a sua pergunta, Ana Paula Henkel. Presidente, o senhor usou uma palavrinha aí, né, que todos nós temos visto que o senhor tem lutado muito para que ela continue no nosso cenário, que é governabilidade. E não adianta a gente ter um executivo alinhado ao liberalismo econômico, a reformas importantes, se o legislativo não tem, né, esse mesmo intuito. Não adianta ter um ministério totalmente técnico se às vezes o Congresso não ajuda. O que o senhor espera para as eleições do ano que vem? O senhor espera uma mudança profunda e significativa para que legislações aí alinhadas às nossas importantes reformas consigam prosseguir no nosso Congresso? Eu vou botar 2 C para você, Ana Paula. Se eu estiver bem e se eu vier candidato, há um interesse enorme da minha parte fazer o maior número de senadores pelo Brasil. Fica no segundo plano os governadores. Talvez eu tenha um candidato a governador aí por São Paulo apenas. O que eu quero com isso? Eu uso uma estratégia aqui que você deve conhecer, aquele joguinho de war. Se você tiver paciência, você ganha o jogo. Alguns podem achar que é uma infantilidade, mas é um jogo excepcional, no meu entender, assim como o jogo de xadrez também é excepcional. Então, a gente conseguir crescer no Senado e conseguir uma boa bancada na Câmara, com pessoas mais escolhidas para disputar eleições conosco, o reflexo vai ser para todo mundo. O que eu quero é que o pessoal tenha o comprometimento que eu tenho, basicamente. O que o Hélio Lopes, que está do meu lado aqui, também tem. É esse comprometimento, é o Brasil acima de tudo. É a satisfação, que não existe coisa maior do que essa, do que eu ser recebido numa pizzaria aqui no Guarujá, ou pelo povo nas ruas lá em Aparecida, como em qualquer lugar do Brasil, como, por exemplo, Missão Velha no Ceará, em qualquer lugar. A gente é muito bem recebido. Isso é um sinal que está no caminho certo. E o pessoal vai entendendo. Inflação, vocês têm dito aí, porque eu consigo acompanhar meia hora, 40 minutos por dia do programa de vocês, que é muito bom, especial quando estou no carro, né? Esse problema é reflexo, né? Consequência daquela máxima, né? Que era muito bonito falar, fique em casa, a economia te vê depois. A conta chegou. A cadeia de produção ficou para trás em muita coisa, o consumo aumentou, e aquela história, né? Oferta, procura,
houve desequilíbrio, tem inflação. Agora, esperamos fazer com que isso volte à normalidade rapidamente. Se bem que não é nenhuma medida para aterrorizar ninguém, né? Mas estamos já vivendo a crise dos fertilizantes. Vários países, em especial a China, produz menos. Isso vai ter problema aqui no país. Essa safra de agora, o pessoal já havia comprado os fertilizantes. Para quem quiser comprar a partir de agora, já aumentou em 100%. E a tendência é aumentar mais. E olha só, Ana Paula, você tem potássio, por exemplo, na Foz do Rio Madeira. Mas lá está demarcado como terra indígena. Olha só outra coisa. Você tem o Vale do Rio Cotingo e Roraima. Ali dá para você fazer uma hidrelétrica, né? Gastando 100 vezes menos do que se gastou em Belo Monte e produzir energia para toda a região nordeste e norte do Brasil. Você não pode fazer por quê? É terra indígena. Conseguimos remover um grande obstáculo agora para fazer o União, Manaus-Roraima. Porque há 12 anos não se conseguia fazer o União. Que a União passava por sobre uma reserva indígena. Então nós mesmos procuramos problemas, né? Ou colocamos problema na frente para o nosso caso. E se passar o novo marco temporal, uma outra área do tamanho da região sudeste, você pega 4 estados, serão demarcados como terra indígenas. E pela localização geográfica dessas áreas, você vai anular quase outra área do tamanho da região sudeste. Ou seja, uma parte pequena do Brasil vai ser usada para a agricultura. Isso coloca em risco a nossa segurança alimentar e um abalo enorme na nossa economia, tendo em vista que nós somos grandes exportadores de commodities, no caso, bens do campo. Presidente, o senhor tem falado aí, está falando muito sobre a economia, a gente sabe as eleições presidenciais chegando e normalmente essa eleição é aquela que o eleitor, o povo, ele faz uma análise da vida econômica dele, né? Nós tivemos a pandemia, um ano dificílimo 2020, esse segundo ano 2021. O que o senhor espera ainda do Congresso, reformas, como recuperar a economia e se isso de fato pode afetar a candidatura do senhor? Olha, sempre vai ter oposição no parlamento. Lá nem o Arthur Lira, nem o Rodrigo Pacheco tem o comando das casas, assim como nenhum outro presidente teve comando anteriores. Os partidos ali, cada um atira numa direção e às vezes os próximos partidos são divididos. Agora, nós temos tido sucesso na Câmara com o Arthur Lira. Várias propostas nossas têm sido aprovadas. Como no Senado, está um pouco mais lento, mas temos conseguido vitória no Senado também. Não é para mim a vitória, é para o Brasil. Você pode ver, está atrasado, mas a gente sabe como funciona o Congresso, né? Está previsto nos próximos dias a gente votar aquela questão do ICMS dos combustíveis. Bem, já fiquei sabendo que não era aquilo que a gente queria, ou melhor, aquilo que manda a emenda constitucional 33, quando fala que o ICMS, dá a entender claramente ali, deve incidir sobre um valor fixo e não sobre o preço final no valor da bomba. Ou até melhor, se quiser entender de outra maneira. O ICMS tem que ter um valor nominal e não um percentual. Você pode ver, a média do ICMS é 30% da gasolina. Então, se na ponta da linha está R$ 6,00 a gasolina, se cobra R$ 1,80 de ICMS. Mas lá na refinaria, a gasolina está na casa do... Os 74%, né, os 73% está na casa de R$ 2,00. Bem, a história é bastante complexa, mas o que nós precisamos é previsibilidade. O elemento vai encher o teu tanque, seu carro, ele sabe quanto é que está pagando para a refinaria, lá para a empresa que fabrica o álcool, ou a margem de lucro do dono do posto, o frete, bem como o imposto estadual e o federal. Augusto Nunes, presidente Jair Bolsonaro, conosco. Augusto. Presidente, entre essas várias medidas que tramitam no Congresso, né, reformas, privatização dos Correios, qual o senhor considera mais importante, ou mais urgente? Olha, eu era estatizante no passado, Augusto, eu confesso a você isso aí. E depois fui tomar conhecimento, né, que estava no caminho errado. A iniciativa privada faz muito melhor do que nós. Alguns cobram de mim as privatizações, mas privatizar não é botar uma estatal na prateleira e quem dá mais levar ela embora. Uma burocracia enorme no tocante a isso aí. Creio que as privatizações são importantes, você pode ver. Levando-se em conta 2015 e 2020, a diferença, né, entre o déficit lá atrás e o lucro agora está na casa de 90 bilhões de reais. Esse dinheiro, eu tenho certeza, se o outro cara voltar ao poder, esse déficit vai voltar com toda a força.
Isso é corrupção. Se você conseguir privatizar muitas estatais, se outra pessoa, porventura, voltar, não vai usar as estatais para fazer caixa, para campanha ou para corrupção. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Agora, temos aqui a Eletrobras em andamento e tem os Correios em andamento. E quanto mais se aproxima das eleições, mora a dificuldade de aprovarmos essas privatizações. José Maria Trindade, a sua pergunta, Zé Maria. Perfeito, presidente. O senhor deve ter ouvido aqui nos Pingos nos Is, né, a minha avaliação de que, na verdade, o senhor ganhou, foi vitorioso aí nessa disputa para o voto impresso, porque, na verdade, o senhor provocou um grande debate. A partir de agora, nunca mais a urna eletrônica será esse altar de virtudes e tal, e todo mundo vai prestar atenção. Agora, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral abriu mais participação de advogados, Polícia Federal e Forças Armadas. Estão aí já fazendo um teste aberto, ou seja, tudo isso em decorrência do grande debate. Quer dizer, o senhor considera que chegou perto das suas, vamos dizer, aspirações com relação à eleição e agora acredita nas urnas eletrônicas? Como é a sua postura agora diante das eleições com as urnas eletrônicas? O ideal é o voto impresso. Mas o que aconteceu no momento, depois da portaria do ministro Barroso? Ele abriu para algumas instituições. As Forças Armadas estão nesse processo. Ou seja, nós das Forças Armadas, isso está sendo coordenado pelo Ministério da Defesa, nós participaremos de todo o processo eletrônico. Você entendeu, Zé Maria? Todo o processo eletrônico, todo. Não terá uma só fase que nós, porventura, não venhamos participar. Assim sendo, a chance de fraude reduz muito. Então, o que faz a gente, de certa forma, né, acreditar. Até porque, levando-se em conta como eram feitas as eleições. Então, acontecendo isso, essa nossa participação de toda a fase, até da transmissão de dados e a contagem na sala secreta, não tem por que a gente ter a preocupação que tinha. Mas, repito, o ideal é o voto impresso. Ana Paula Henke, o presidente Bolsonaro conosco. Ana. Presidente, o Brasil vem acompanhando essa CPI, né, do Renan Calheiros, aí, campeão dos inquéritos no STF, como uma novela. E ficou muito óbvio, muito claro que, infelizmente, um instrumento importante das nossas instituições, né, uma comissão parlamentar aí de investigação, de inquérito, foi usada como uma arma política. Como o senhor vê os danos ou os não danos desse relatório que já está para ser confirmado? O senhor que tem viajado bastante, a população comenta com o senhor dessa CPI, o que se tornou essa CPI, e o que o senhor espera aí desse relatório? Olha, os danos não foram do tamanho que o pessoal da CPI, o G7, esperava. Foi bem menor, mas sempre existe algum dano. Os caras batem o tempo todo na questão de corrupção da Covaxin. Nós não compramos Covaxin. Não gastei um centavo com a Covaxin. E fica o tempo todo buscando, né, algo que não existe. O que eles fizeram na CPI, quebraram sigilo de todo mundo. Fizeram barbaridade lá. Não acharam absolutamente nada, porque até não tem. Eu sempre digo, né? O nosso governo se prima pelo combate à corrupção. Agora, se aparecer algo suspeito, nós seremos os primeiros a colaborar na investigação. Isso eu falei desde o primeiro dia com todos os meus ministros e com todos os meus secretários. Isso é uma constante entre nós. O Wagner Rosário, da CGU, o Anderson, da Polícia Federal, eles têm gente dentro de cada ministério passando um pente fino de tudo que acontece lá dentro. Dificilmente uma coisa vai para frente. E depois disso você tem o TCU também. Tá certo? Então, o desgaste houve, bateram muito na tecla, poderiam ter comprado vacina no ano passado. Eu pergunto sempre, né? Qual país do mundo comprou vacina no ano passado? Hoje nós somos, se não me engano, o terceiro país, proporcionalmente, que mais vacina. Até a questão da Pfizer, que nós não compramos no ano passado, nós assinamos o contrato, porque não tinha vacina para vender. Uma das cláusulas do contrato era bem clara. Não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Seria irresponsabilidade minha comprar uma vacina dessa. E se começasse a ter problemas de efeitos colaterais aqui nas pessoas, como é que eu ficaria? Agora,
numa lei de 10 de março do ano passado, o Congresso disse que poderia comprar, mesmo com aquele contrato daquela maneira. Compramos. E você pode ver, na ponta da linha, não sou eu que decido as coisas tocante ao combate ao coronavírus. São governadores e prefeitos. Eu tenho um ou outro ministro supremo que eu converso, e com todo respeito aos prefeitos do Brasil, né, tem muito município que tem aí 1.500, 2.000 habitantes. O prefeito não tem nenhum advogado no teu secretariado. São pessoas humildes. O que essas pessoas podem decidir se vai aplicar vacina em menor de idade ou não, se vai dar uma terceira dose ou não. E até mesmo que vai decretar lockdown, vai exigir o passaporte vacinal, seja lá o que for. E eu sempre reclamo com esses ministros, né? Tudo tem que ter um comandante. Até na casa da gente, uma coisa a esposa manda, né, decide, outra o marido decide. E às vezes os dois juntos. Agora, no Brasil aqui não. Não é nem o governador. O prefeito na ponta da linha decide qual a medida mais restritiva a ser adotada. Agora, as consequências podem ser as piores. No tocante à vacina, eu decidi não tomar mais a vacina. Eu estou vendo novos estudos, eu estou com... a minha imunização está lá em cima, IgG está 991. Para que eu vou tomar uma vacina? Seria a mesma coisa que você jogar na loteria R$10 para ganhar 2. Não tem cabimento isso daí. Agora, essa sanha de comprar vacina, né, eu não sou contra a vacina, tanto é que só em dezembro do ano passado eu assinei uma medida provisória de R$20 bilhões para comprar vacina. E hoje em dia, praticamente... todo mundo já tomou pelo menos a primeira dose. Agora, exigir a vacina parece que cheira o mercado, esse negócio aí. Isso eu não posso concordar. Para mim, a liberdade é acima de tudo. Se o cidadão não quer tomar vacina, é um direito dele. E ponto final. Você, José Carlos Bernardi, o presidente Jair Bolsonaro, conosco aqui nos Pingos nos Is. Presidente, hoje, 12 de outubro, também é o dia do agrônomo. E na semana passada nós tivemos um agrônomo indicado para ser Prêmio Nobel da Paz. Infelizmente não ganhou, ganharam 2 jornalistas. Mas este homem, com a sua equipe lá na década de 70, prepararam a equipe e Alisson Paulinelli prepararam o Brasil para essa pujança da agricultura que nós temos hoje. Este ano, a agricultura deve alcançar cerca de 30% do PIB. Deste jeito, onde a agricultura brasileira pode chegar? Estou falando onde ela poderá chegar com todo esse preparo que nós temos e com as terras férteis que o Brasil tem, presidente. Essa agricultura começou sim com Alisson Paulinelli, que era ministro do presidente Emílio Garrastazu Médici, né? o Marechal Médici. E eles mandaram gente para fora do Brasil, alguns recém-formados, alguns poucos estudantes, mas a grande maioria já eram formados para os Estados Unidos e outro país, inclusive o Japão, para ver como é que era a agricultura lá fora. E voltaram para cá e desbravaram o nosso cerrado. Como, por exemplo, está bastante avançado a nossa parte, a primeira mão para vocês, só não fiz ano passado por causa da pandemia, um acordo nosso com Israel. Nós estamos criando a Operação Rondon, né? Israel, seria Davi Rondon, ou seja, gente nossa, em média 25 pessoas, aí seriam jovens estudantes do último ano de agricultura, entre outras áreas, que passariam 3 semanas em Israel, aprendendo lá, tendo contato com as novas tecnologias. E que você pode ver, as informações que eu tenho, é que a precipitação pluviométrica lá em Israel é menor que o nosso semiárido, o nosso sertão aqui. Então, por que nós não podemos ter uma agricultura parecida com a deles? E olha que Israel, inclusive, exporta alguns produtos para a Europa. Então, essas medidas para desbravar, buscar novas fronteiras, são bem-vindas. Devemos ao Alisson Paulinelli e, por que não também, elogiar a ministra Tereza Cristina, que foi uma gratíssima surpresa, né? Uma deputada federal. Eu conhecia de vista de parlamento, ela era da bancada ruralista, eu era da bancada também, mas não interagia com muita frequência, e ela está indo muito bem no Ministério da Agricultura. Então, nós temos gente realmente capacitada para isso. Agora, deixo claro, não só Alisson Paulinelli lá atrás, bem como Tereza Cristina aqui, tiveram liberdade para escolher os seus secretários, os seus assessores, e fazer valer a sua política agrícola.
Presidente, eu quero agradecer a participação do senhor e rememorar para quem não acompanhou conosco, né? Então, houve a divulgação de que o senhor foi à Vila Belmiro, foi impedido de entrar. Queria que o senhor esclarecesse mais uma vez para a população, para os nossos ouvintes internautas dos Pingos nos Is, presidente. A tendência todo tempo é desqualificar você, né? Eu não fui na Vila Belmiro. Então, até que eu desafio a Folha UOL mostrar uma fotografia minha a 1.000 metros de distância da Vila Belmiro. O que eu comentei aqui, até comentei lá fora, tinha algum repórter, que eu pensei em ir no jogo do Grêmio e Santos, mas depois, quando fiquei sabendo, estava exigindo o passaporte, falei, não vou não. Eu não vou nem tentar dar um jeitinho, porque isso não faz parte da minha formação. Simplesmente não vou. Agora, alguém ouviu falando isso aí, daí divulgou que eu fui barrado. Não fui barrado, eu jamais iria na Vila Belmiro, ainda mais a minha situação de segurança, presidente da República, etc. Sempre vai o escalão precursor na frente, vê as vulnerabilidades tocante à segurança e só vai lá, iria só numa boa. Então, ou seja, não fui barrado porque não fui à Vila Belmiro. Augusto, fecha a entrevista com o presidente Jair Bolsonaro. Augusto. Presidente, nós reexibimos aí o vídeo mostrando como o senhor foi de fato recebido e aparecido. Desafiamos os que publicaram que o senhor foi barrado a mostrar a imagem. E eu queria, com a última pergunta, saber o seguinte: o senhor continua mantendo, é o único político, o governante que faz isso, um contato direto com a população. O senhor sente alguma mudança nas reivindicações que eles fazem ou nos fatos que mais os agrada, os fatos que mais os agradam? O que o senhor tem sentido nesse contato com o povo? Augusto, um evento como hoje não deu para conversar com o povo. Quando eu faço as inopinadas ou inauguração de obras, como amanhã vou estar em Miracatu, entrega de título da reforma agrária, dá para conversar com o povo. Eu sempre pergunto, né? O que está pegando? O que está caro? O pessoal fala gasolina, fala gás, fala carne. E daí a gente vai, mostra para ele, né? Se esse aumento aí se justifica ou não. Eu procuro sempre os ministros interessados no assunto e levo os problemas para ele. Eu sempre conversar com qualquer ministro meu, os caras recebem comunicado meu de madrugada. E eles respondem rapidamente o que está acontecendo. Hoje eu vou ligar para o Bento. Quero saber, que é o ministro das Minas e Energia, como é que foram as chuvas pelo Brasil todo. Ver se a gente pode já abolir as bandeiras, porque isso pesa para o mais pobre na ponta da linha. Agora, Augusto, você só sabe o que o povo sente se você estiver no meio dele. Apanhei muito o ano passado, desde março. Eu nunca deixei de estar no meio do povo, mesmo com a Covid sendo algo, uma tremenda de uma interrogação. Nunca deixei de estar no meio do povo, de visitá-los em comunidades carentes aqui em Brasília, bem como nas paradas que eu chamo de inopinada, né? Eu vou para um local qualquer. No retorno de helicóptero, a gente pega uma comunidade, geralmente pouca gente, né? 100, 200 casas no máximo, são pessoas humildes, pobres, a gente para lá e fica 1 hora, 1 hora e meia conversando com o povo. Só você agindo dessa maneira, você pode entender o povo. Para mim, é muito fácil, no tocante à pandemia, eu ficar lá dentro lá do Palácio do Alvorada, com toda a mordomia que a gente tem lá. Mas eu me sinto muito bem estar no meio do povo, sempre fiz isso. Estaria errado se eu começasse a fazer o ano que vem. Iam falar que era por ocasião das eleições. Sempre fiz, desde o primeiro dia, assim como enquanto deputado federal, também agia dessa maneira, conversando com a população. Eu me sinto bem conversando com o povo. Não é demagogia, porque eu sempre fiz isso aí. E repito, né, só quem está no meio do povo sabe das suas necessidades. Presidente Jair Bolsonaro, muito obrigado pela sua participação aqui nos Pingos nos Is. Uma boa noite ao senhor. Obrigado.